pensei esse nosso encontro em tratar de 4 grandes assuntos, não é? Desenvolver essa minha exposição em 4 grandes pontos. Primeiro, um humanismo pedagógico orteguiano sistematizado em 3 passos para enfrentar os dilemas da técnica da era tecnológica. Então, como é que nós, a partir do pensamento de Ortega, poderíamos pensar em enfrentar os desafios da era tecnológica? Depois, a superação daquilo que me parece ser o exemplo do problema, porque a era tecnológica nos traz muitas virtudes, mas ela nos traz um grande problema, que o Ortega traduz na expressão o novo bárbaro. Um novo bárbaro. Não é? Então, o enfrentamento da era tecnológica passa por uma superação disso, que a gente poderia dizer é esse conceito de um novo bárbaro. Não é? Um outro tema é, inevitavelmente, uma espécie de atualização desse conceito de homem-massa do Ortega. Por quê? Embora seja um conceito fundamental e me parece que ainda atual, né, Ortega tem uma leitura em perspectiva para o futuro, que consegue enxergar pelo menos aquele futuro próximo que estava acontecendo, iria acontecer na humanidade e tal. Ele consegue enxergar isso e projeta alguma coisa, mas ainda assim a gente precisaria atualizar esse conceito de homem-massa dele, nos trazendo alguns elementos importantes que complementam a leitura orteguiana. E, finalmente, um quarto ponto de apresentação, que é o desafio de entender, afinal de contas, o que é o humanismo para o Ortega. Quer dizer, o que significa recuperar um pensamento humanista? O que significa falar de humanismo? O que isso implica? Não é? Então, a minha exposição ela estaria concentrada aí nesses 4 pontos fundamentais. Tá bem? E a gente começa tentando fazer isso, e eu começo tentando pensar um pouco a inserção do Ortega dentro dessas grandes correntes pedagógicas do século XX. Né? É comum, se vocês pegarem os comentadores de Ortega, aproximá-lo ora do pragmatismo, do Dewey, ora da escola nova. Não é? Ordinariamente, os comentaristas de Ortega o colocam mais para um lado ou mais para o outro. Ambas as formas de compreender Ortega estão limitadas por um problema extremamente complicado que eu vou tentar explicar a vocês para ver se a gente consegue entender isso. Há uma primeira parte do pensamento orteguiano, não é, que o professor José Paulo, de certa forma, já assinalou, já mencionou aqui, que é o entendimento de que cada um de nós tem um olhar em perspectiva para o mundo. E esse olhar em perspectiva para o mundo é único. E como ele é único na sua forma de compreender o mundo, nós temos um compromisso com a humanidade que é intransferível, já que o nosso olhar somente nós o possuímos. E se nós deixarmos de trabalhar esse olhar para o mundo, nós perdemos, ou a humanidade perde, a riqueza que existe nesse mundo que somos cada um de nós. Entende? Quer dizer, então, uma vida verdadeiramente humana, uma vida autêntica, ela passa necessariamente por eu poder ser capaz de desenvolver esse olhar que é só meu para o mundo. Porque esse olhar que é só meu para o mundo, ninguém mais vai poder desenvolver. Se eu não o fizer, eu me perdi. Eu não terei aquilo que Ortega chama de uma vida autêntica e a humanidade fica empobrecida com a minha ausência. Entende? Portanto, vejam o grande desafio de um projeto de educação que, de certa forma, não estimula ou não valoriza aquilo que cada um de nós, pessoalmente, pode ter e pode viver. Mas isso, que de certa forma já apareceu na nossa conversa inicial, é insuficiente se nós quisermos entender Ortega. É insuficiente por quê? Porque esse olhar em perspectiva para o mundo, ele só se completa quando eu sou capaz
de dar uma resposta aos problemas do meu tempo. E aí vem o outro grande desafio em relação mesmo a uma era tecnológica. Porque se cada um de nós tem um olhar em perspectiva para o mundo, e se cada um de nós tem que dar uma resposta a essa situação que nós estamos vivendo, então, além de sermos ou de termos uma presença que é única no mundo e na história, ela ainda exige de cada um de nós um compromisso com essa realidade que existe. Porque ela faz parte, o primeiro momento, ele não se separa do segundo. E hoje os comentaristas de Ortega entendem claramente que Ortega migra de uma primeira, poeticamente, navegação, e aí eu passo a, de certa forma, usar essa expressão, não é? Uma primeira navegação que é um Ortega muito mais voltado ao entendimento de vida como realidade autêntica, um olhar que é pessoal nosso para o mundo, para um segundo momento em que ele nos situa no espaço da história e nos coloca diante do fato de que as diferentes gerações de homens têm desafios diferentes a enfrentar. E dentro de um mesmo tempo, Ortega diz que temos 3 gerações distintas, uma geração que já está saindo do horizonte da história, uma que ainda não entrou propriamente e uma que está no centro. Mas essas 3 gerações estão em diálogo e essas 3 gerações enfrentam um conjunto de problemas que aí estão. E nós estamos situados dentro desse processo. Entende? Quer dizer, se a gente perde essa dimensão do que eu chamo aí dessa segunda navegação do pensamento orteguiano, que está especificamente naquilo que ele chama de razão histórica, nós também perdemos muito da compreensão do que é o próprio pensamento orteguiano e do desafio que ele implica e representa. Não é? Quer dizer, nós não apenas somos desafiados a ter uma vocação e a desenvolver uma vocação, mas nós estamos desafiados a enfrentar os desafios que a vida e as crises históricas nos apresentam. E portanto, em trabalhar essas crises. E eu, inclusive, comentei num dos artigos que eu fiz lá para a Revista de Estudos Orteguianos, porque os espanhóis estão muito ciosos dessa divisão dos 2 momentos do pensamento orteguiano. Eu dizia, são 2 momentos do pensamento orteguiano, mas eles estão profundamente intrincados. E quando Ortega começa a desenvolver o seu pensamento, não quer dizer que ele passa primeiro por uma fase sem tratar da outra e só depois ele descobre a razão histórica. Não. O projeto já está proposto. É que ele desenvolve primeiro uma parte e depois desenvolve outra. Então, a tese fundamental dele nas meditações do Quixote, né, aquele negócio de dizer assim, eu sou eu e a minha circunstância, para dizer que a subjetividade moderna não é uma subjetividade como Descartes imaginou, uma subjetividade que possa ser pensada fora do seu contexto. Não é? Muita gente entende e repete a frase do Ortega, eu sou eu e a minha circunstância, mas esquece que isso é apenas a primeira parte da frase e a parte menos importante. A parte mais importante é a segunda, que diz assim, e se eu não for capaz de mudar a minha circunstância, eu não me salvo ou eu me perco junto com ela. Ou seja, se eu não tiver uma palavra de enfrentamento para as crises pessoais e históricas que eu vivo, eu vou naufragar nessas crises. E vou deixar de cumprir a minha vocação e vou deixar de cumprir o meu compromisso histórico. Entende? Portanto, as 2 fases do pensamento orteguiano, de certa forma, já se encontram amarradas nas meditações do Quixote, ainda que elas só foram desenvolvidas, essa segunda fase, a partir de 1930, naquilo que os seus comentaristas mais especialistas chamam de segunda navegação, que é o momento em que ele começa a desenvolver propriamente em que consiste a chamada razão histórica. Não é? Vamos lá. Então, vamos falar um pouquinho mais desse humanismo orteguiano para nós podermos entender um pouco mais agora do que nós estamos falando. Né? Então, nós temos aqui uma concepção pedagógica sustentada no pensamento fenomenológico, sobretudo em Husserl e Scheler, não é? Mas com uma orientação própria. E aqui nós temos que, desde o início, fazer também uma advertência importante.
O Ortega escreve, num dos seus textos, num prólogo dos livros dele, que recusou a fenomenologia logo que a conheceu. Mas, na verdade, hoje nós sabemos que o que ele conhecia de Husserl eram apenas aquelas primeiras investigações do Husserl. Os textos de Husserl de 1911, aqueles primeiros textos. Ele não chegou a conhecer o segundo Husserl, que somente também vai ser, só foi salvo porque alguns dos alunos carregaram os manuscritos do professor Husserl em carroças de boi, da Alemanha escondido para a Bélgica, e esconderam isso, todos os arquivos de Husserl, na Universidade de Louvain, no subterrâneo, para ficar escondido e ninguém praticamente saber. Isso só começa a ser explorado e trabalhado bem depois da Segunda Guerra Mundial, quer dizer que o Ortega Ortega morre em 55, ele não consegue ter acesso a essa segunda parte do pensamento de Husserl, né? Mas, vamos dizer assim, nós temos agora um entendimento fundamental para o entendimento daquela primeira fase do seu pensamento, que é a ideia de que a vida humana é uma vida em perspectiva e de um olhar que é único para o mundo, não é? Bem, se nós temos um olhar que é único para o mundo, vem aí a grande questão com a fenomenologia. Não se trata, diz o Ortega, simplesmente de nós termos uma consciência intencional, que a fenomenologia já... Quando eu falo isso, é claro para vocês? Uma consciência em que ela ao mesmo tempo traz algo do mundo para dentro dela e algo do mundo elaborado por ela. E isso não, de certa forma, está conectado de uma forma que você não pode separar. Porque quando a fenomenologia faz isso, ela evita os dois grandes males onde desembocou o pensamento cartesiano no mundo moderno, que a res extensa e a res cogitans do Descartes vão ser desenvolvidas pelos filósofos nos empiristas e nos racionalistas. Kant tenta fazer uma primeira amarração disso, que é insuficiente, não é? Porque não tinha dimensão histórica. Hegel que vai dar essa dimensão histórica ao pensamento kantiano. Mas mesmo o Hegel, com o idealismo, ele de alguma forma abre espaço para aquilo que ficou conhecido no século XIX como duas metafísicas dogmáticas. De um lado, o materialismo histórico dialético, do outro lado, o próprio idealismo hegeliano. Ou seja, um dizendo que a realidade parte das ideias e que o mundo material é uma expressão dessa realidade material, desse mundo das ideias, né? A cultura é de raiz ideal, e o outro dizendo que não, que a cultura é de natureza material e que aquilo que é o pensamento é apenas um efeito secundário das relações econômicas de produção. Quer dizer, foram duas metafísicas dogmáticas que chegaram num ponto em que aquilo chegou naquilo que a gente chama de uma maré cheia de não ter solução para o problema, porque tanto faz eu dizer que é a matéria que está na raiz da realidade ou as ideias que estão na raiz da realidade, que nós batemos do mesmo lado, porque são duas formas impossíveis de serem verificadas, aquilo que, portanto, a gente diz que são duas metafísicas dogmáticas. Entenderam? A fenomenologia resolve isso na medida em que ela vai dizer que o nosso pensamento ele tem algo do mundo e algo da sua construção. Mas o Ortega diz isso é pouco. Por quê? Porque se eu penso que o mundo e a minha consciência é uma consciência intencional, uma consciência que pensa a realidade vivida, não é? Ela não apenas pensa a realidade vivida, mas ela é a própria vida. Entende? Isso constitui uma grande novidade em relação à forma como se pensava a subjetividade. Porque a subjetividade é um que fazer, o em fazer fazendo, ou um ser que está se fazendo. Então, a nossa realidade é algo que está em permanente construção e transformação, e elaboração. E, portanto, a nossa vida tem essa dimensão do que fazer. Viver é, essencialmente, o que fazer diante de cada situação. Entende? O que fazer, eu traduziria, com a nossa perspectiva, com o nosso olhar, quer dizer, como dizer para os outros do nosso olhar único, e como dar ao mundo uma resposta que somente nós podemos dar ao mundo que aí está.
Então, viver, ele tem essa dimensão. O que fazer tem essa dimensão. Portanto, o processo educacional, ele está muito além daquilo que eu ensino em termos de conteúdo para os estudantes. Aquilo que eu ensino como conteúdo é o instrumento para que ele possa viver. Mas a vida é aquilo que ele vai fazer com o conteúdo que ele está aprendendo. Como ele vai olhar esse conteúdo que está chegando a ele e como ele vai usar esse conteúdo para responder aos desafios que a vida traz para ele. Se ele não for capaz de fazer isso, ele não é capaz de desenvolver-se como pessoa. Ele não é capaz de dar à humanidade uma resposta que só ele é capaz de dar. Então vejam a grande questão e o grande dilema, não é, que nós estamos vivendo numa era tecnológica. Por quê? Porque nós não podemos reduzir a humanidade a formas padrões de resposta. Pior ainda se essas formas padrões de resposta forem esses bonequinhos que estão nas redes sociais, em que eu manifesto o meu pensamento e as minhas expressões usando essas coisas. Porque o olhar que eu tenho para o mundo, ele é único, necessariamente pessoal. E o que eu preciso, o que se espera de mim, é que eu desenvolva esse olhar que é único para o mundo. Para que eu possa dar ao mundo uma resposta que só eu. Quer dizer, a humanidade, o enriquecimento próprio da humanidade passa por essas duas coisas. Nós somos universos pessoais. Nós somos realidades únicas que precisam ser trabalhadas e desenvolvidas, tá bom? Com um outro elemento fundamental, é que nós somos únicos, uma subjetividade única. Isso a filosofia moderna foi desenvolvendo bem, o existencialismo desenvolveu bem. Somos uma subjetividade única, mas diz Ortega, nós somos uma única circunstância. Isso é uma coisa muito interessante, porque quando eu falo que somos uma única circunstância, significa que não é apenas a minha subjetividade que me diferencia do mundo e me diferencia das coisas, mas é uma subjetividade que também é única pela forma como ela lida com o entorno do que está na minha subjetividade. E esse entorno do que está na minha subjetividade não é apenas um entorno social, é também um entorno afetivo, é também um entorno histórico, da minha história pessoal ao lado da minha história de vida, ao lado da minha história social. Porque tudo isso faz parte da minha circunstância. Vejam, se eu tenho oportunidade de estudar algum conteúdo, isso me diferencia de um outro que não teve. A minha circunstância já se tornou diferente da dele. Entende? Uma pessoa que tenha uma família bem estruturada e uma que não tem duas circunstâncias muito diferentes. Não quer dizer que essa circunstância seja determinante, não é isso. Mas quer dizer que a circunstância desse sujeito é diferente da circunstância do outro. Então ele não é apenas diferente na sua forma de viver a subjetividade, ele é diferente também na forma pela qual ele se relaciona com o mundo. Portanto, ele se relaciona com seus afetos, ele se relaciona com seus pais, ele se relaciona com seus irmãos, ele se relaciona com seus amores. É também diferente nisso. Isso faz parte, segundo Ortega, da circunstância na qual as pessoas vivem. Então nós somos diferentes não só pelo nosso olhar de perspectiva, por uma vida que nos é autêntica, mas também pela circunstância que nós estamos enfiados dentro dela. Se nós quiséssemos dizer assim, como é que nós podemos resumir um projeto pedagógico humanista em Ortega? Então a primeira coisa a fazer é, vamos dizer assim, ensinar o aluno a ser fiel a si mesmo. Quer dizer, ir à vocação significa dar essa resposta que é única, que cada um é capaz de dar. Justamente por isso, a vocação para o Ortega implica num processo de fidelidade íntima, profunda. Fidelidade íntima, profunda, que precisa me ensinar, e claro que naturalmente vai me cobrar, a não mentir para mim mesmo. Porque, aliás, é a coisa mais inútil que nós podemos fazer, é mentir para nós mesmos. Porque nós, no fundo, sabemos que estamos fazendo isso. Ser fiel a si significa buscar de dentro de mim
algo que me identifica, algo que me realiza no meu olhar para o mundo, nas coisas que eu faço. E se é muito difícil eu saber se estou fazendo isso, o Ortega vai nos dar algumas pistas. Quando eu não estou fazendo, a minha vida se torna chata, aparentemente sem valor e para mim não tem um grande sentido. Entende? Então, quando a gente escuta as pessoas dizerem a minha vida não tem sentido, a minha vida não tem valor, a minha vida não está assim, não está assado, é porque provavelmente elas estão distanciadas da sua própria vocação. Porque como o olhar em perspectiva dela para o mundo era aquele que ela não está desenvolvendo, era aquele que ela não está trabalhando, então a vida dela não tem sentido e não tem valor, porque ela não está vivendo a única vida que ela teria para viver, que é a vida dela, e não a vida dos outros. E esse é um enorme problema numa sociedade em que o que prevalece são estruturas de massa e não de valorização da pessoalidade. Num tempo histórico em que aquilo que está em curso é a padronização das coisas. São modelos de padronização, de comunicação e de relação. Entende? Quer dizer, se você está vivendo num tempo assim, isso é uma questão extremamente importante. Então, o Ortega tem uma parte muito interessante, que é a essência da sua metafísica, mas que tem um desdobramento ético. Não é ética, propriamente dito, mas tem um desdobramento ético. Ortega diz o seguinte: todas as referências que nós temos de comportamento moral, elas são secundárias em relação a uma única grande referência. Aquilo que já está escrito lá no início do mundo grego, naquele imperativo de Píndaro, né? Ou seja, chega a ser aquilo que você é, ou torna-te o que você é. O torna-te aquilo que você é justamente seja fiel àquilo que você é. Então, Ortega diz, voltemos as costas para as éticas mágicas e fiquemos com a única ética aceitável, aquela que há 26 séculos resumiu Píndaro em seu ilustre imperativo. Chega a ser aquilo que você é, ou torna-te o que tu és. Entende? Quer dizer, o grande desafio da vida humana é o desafio de desenvolver a nossa própria pessoalidade, a nossa própria singularidade, porque é essa a única contribuição que nós temos a dar ao mundo e à humanidade. E eu vou tentar rapidamente explicar esse processo de fidelidade a si por uma comparação que o Ortega faz com o animal. É apenas uma comparação didática. Você está entendendo? Há uma frase célebre de Ortega que quase todo mundo conhece, não é? Que Ortega diz o seguinte, que ele diz assim, o tigre não corre o risco de destigrar-se. Ele será sempre o primeiro tigre. Todo tigre que nasce é o primeiro tigre. Ele vai aprender tudo do que um tigre precisa aprender para viver e viverá governado pelos seus instintos. Não é? Mas o homem corre o risco de se desumanizar. Quando ele perde a sua perspectiva pessoal de vida, ou quando ele se afasta da circunstância histórica em que ele está enfiado. Entende? Ele pode se desumanizar de duas formas, tanto pela infidelidade a si mesmo, quanto pela infidelidade aos desafios que ele vive no tempo que ele tem para viver. Porque o nosso tempo e a nossa história faz ou exige que a gente assuma individualmente esses desafios, de uma forma que apenas nós seremos capazes de fazer. Se a gente não for capaz de fazer isso, a gente deixa de estar dando à humanidade aquela coisa que é fundamental. Não é? E eu fui colocando aqui ao lado alguns pensamentos do Ortega que nos ajudam um pouco a ver o clima que nós estamos vivendo. Olha lá. Vivemos um tempo de chantagem universal que toma duas formas complementares de escárnio. Há a chantagem da violência
e a chantagem do entretenimento. Uma e outra servem para a mesma coisa: manter o homem simples longe do centro dos acontecimentos. Ou seja, a violência e o entretenimento servem para quê? Para manter o homem longe do centro dos acontecimentos. O centro dos acontecimentos é a resposta fundamental que cada um de nós teria a dar ao seu tempo, teria a dar aos desafios da vida. Entendem? Por onde passa o processo educacional? Muito além de currículos e formação de professores, etc. Ele passa por ajudar as pessoas e por um processo de educação ampla a identificar e responder aos desafios da vida. Entenderam? Então esse é um ponto. Então aqui nós temos um aspecto fundamental que é um dos desafios principais da vida e me parece que principais de uma educação, não é? É que nós podemos nos desumanizar ou nós podemos viver uma vida que não é a nossa vida. O homem é o único ser, o único ente do universo que é capaz de acontecer isso com ele. De viver uma vida que não é a sua vida, de viver uma outra vida. Deixo essa parte aí que eu considero que é a primeira parte de uma educação orteguiana, que é ensinar a pessoa a respeitar-se, a descobrir aquilo que há de singular no seu olhar para o mundo e de descobrir qual é o desafio que ele pessoalmente tem para dar como contribuição à humanidade. Entendem? Quer dizer, o processo educacional passa por aí.